3. Ora, então, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que o pessoal vai ver isto. Estamos aqui para o segundo episódio da temporada 4 do Faca Afiada, desta vez com um formato diferente. A primeira edição teve um grande sucesso, tivemos uma grande audiência, já ia nas 100 e tal, 100 visualizações, IPs únicos já ia em 101, portanto, malta, tenham cuidado com aquilo que dizem, porque eu cheiro-me que o senhor professor Marcelo está a ver isto, ok? Ou vai ver isto, neste caso. Olha bem, o tema de hoje é obviamente as presidenciais que se vão desenrolar, que já começaram-se a desenrolar no domingo e agora neste domingo que vem tem a sua segunda parte, não é? Porque cerca de 4% do eleitorado até já votou. E vamos então fazer aqui uma antevisão daquilo que se vai passar e a começar aqui pelo João Carvalho. João, um balanço desta campanha, não campanha, em que foi um bocado esquisito, os candidatos não vieram para a rua, outros vieram, mas não tiveram quase ninguém, enfim, as redes sociais também estão a ter uma grande importância nesta campanha eleitoral e sobretudo também falar um bocadinho nos debates e naquilo que o João quiser falar sobre estas presidenciais. Bem, eu começo, bom dia a todos, bom dia ao Aftab, ao David, aos nossos ouvintes, espero que estejam bem seguros em relação aos cuidados a ter com a pandemia, e é isso que neste momento importa mais, e pego já nesta questão da pandemia para dizer o seguinte, nós nestes últimos dias já assistimos, digamos, ao confinamento que foi fechando aos poucos e que neste momento já atinge inclusivamente o sistema educativo, as aulas, portanto, foram suspensas durante 15 dias. Também a Igreja Católica suspendeu as celebrações religiosas, provavelmente todas as confissões religiosas também vão suspender as suas atividades. E no meio disto tudo, o que é que sobra? Sobram as eleições, o que é uma coisa perfeitamente terrível. Eu penso que, claramente, em relação ao pedido de adiamento das eleições, o único candidato que se referiu a isso com muita insistência foi o Vitorino Silva, porque de facto os outros candidatos não se manifestaram profundamente em relação ao que significa num período de confinamento a 100%, porque está tudo confinado e só as atividades essenciais mesmo é que estão a funcionar, se vão realizar estas eleições. Em primeiro lugar, devo dizer que não me parece que, atempadamente, se não fosse possível prever o que nós estamos a passar agora. E, nomeadamente, a sua relação com as eleições. Nós vimos no passado domingo, vimos como é que foi a desorganização de pessoas a fazerem filas na Alameda da Universidade, nos arredores do Multiusos de Odivelas, 3 horas à espera para votarem, e temos que ver, o tempo estava bom, não estava a chover, mas de qualquer maneira é uma situação complicada, porque as pessoas 3 horas no mesmo sítio vão ter que fumar o seu cigarro, vão ter que tirar a máscara, vão ter que comer qualquer coisa, vão ter que falar com o vizinho ou com outras pessoas, e agora imagina que isto era feito à chuva, chovesse torrencialmente, para onde é que aquelas pessoas iam todas? Iam todas para debaixo das arcadas da Faculdade de Direito ou da Faculdade de Letras ou da Reitoria, e é evidente que tinham que se amontoar todas. Agora, domingo, não me parece que o tempo esteja melhor ou pior, não sei, mas a situação vai ser diferente, porque efetivamente as mesas de voto já são em locais mais pequenos, em que a aglomeração de pessoas já não tem aquelas amplidões da Alameda da Universidade ou das imediações do Multiusos de Odivelas, e, portanto, vamos ter alguma dificuldade, se houver uma grande afluência às urnas, oxalá que haja, de, digamos, controlar a proximidade das pessoas. E eu penso que isto é tudo aquilo que a pandemia não precisava. E depois vamos lá ver, esta questão das eleições, a Constituição não manda realizar as eleições num dia fixo. A Constituição dá ao Presidente da República a possibilidade, em todas as eleições, de haver um espaço entre 8 a 15 dias em que o Presidente pode marcar as eleições. Digamos que a Constituição não fixa um dia fixo, dá uma amplitude ao Presidente da República para marcar as eleições 8 ou 15 dias antes ou depois. E, portanto, eu não vejo qual era o problema de adiar as eleições.
e se de facto uma calamidade em que já vai em cerca de 10 mil mortos não é um motivo suficiente para adiar umas eleições, eu pergunto, se o dia 24 de janeiro fosse o dia 1 de novembro de 1755, em que houve um terremoto que destruiu várias cidades e vilas de Portugal, com o maremoto, que matou 10 mil pessoas, se houvesse uma votação nesse dia, o que é que ia acontecer? É evidente que a votação não ia ter lugar. E, portanto, nós estamos numa calamidade parecida. Pelo menos em número de mortos, nós vamos passar largamente os mortos do terremoto de 1755. E, portanto, se isto não serve para adiar umas eleições, não estamos a cancelar a democracia, estamos apenas a adiar as eleições, elas vão se realizar na mesma, mas não agora, que está esta confusão. Mas pronto, eu passo adiante e em relação a esta campanha, é evidente que esta pandemia marcou a tónica desta campanha eleitoral. E basicamente marcou porquê? Porque efetivamente, não tendo os candidatos possibilidade de fazer grandes ações de rua, etc., limitam-se, digamos, às suas afirmações em relação ao que lhe parece ser os outros candidatos. E aqui eu devo dizer que pouco se discutiu as funções do Presidente da República e muito se discutiu as pequenas coisas que o Presidente Marcelo devia fazer ou não devia fazer e que efetivamente não adiantou nada para o esclarecimento dos eleitores, penso eu, porque não há dúvida nenhuma que há aqui uma condicionante, digamos, já se sabe que o Presidente Marcelo tem a maioria, digamos, dos votos garantido e, portanto, os outros candidatos ou lutam pelo segundo lugar, pela medalha de prata, ou então lutam todos pelo lugar no pódio, que é o terceiro lugar, e aí há 3 ou 4 candidatos. E por isso, digamos que todos atacam Marcelo Rebelo de Sousa e, consoante as suas possibilidades de virem para o segundo ou para o terceiro ou quarto lugar, atacam-se uns aos outros e em relação ao esclarecimento da população não parece que se tenha garantido grande coisa. Ana Gomes está entre 2 fogos, não é? Por um lado, interessará talvez ao Partido Socialista que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha uma votação na ordem dos 70% para o fragilizar para o segundo mandato. E, portanto, é possível, é muito possível que Ana Gomes jogue no sentido de ter a maioria dos votos do eleitorado socialista para, digamos, diminuir, trazer a percentagem de Marcelo Rebelo de Sousa para a casa dos 60% ou até menos, não é? Para precisamente agradar aquilo que será o segundo mandato. Se Marcelo tiver 70%, é evidente que vai para um mandato muito mais forte e eles temem um pouco que ele mude um bocado a sua atuação. Se ele tiver uma votação bastante mais frágil, aí efetivamente pensarão que ele estará um bocado condicionado nessa sua atuação. E para já fico por aqui para não estar a monopolizar isto. Sim, senhora. Aftab, considerações sobre estas presidenciais? Bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao João Carvalho e a todos os ouvintes. Aftab, deixa-me só cortar-te aqui um pouco, só dizer uma coisa. João Carvalho, se conseguir afastar ligeiramente da Câmara, só um bocadinho, que é para se ver a sua cabeça na totalidade, de vez em quando fica tipo com a... Quase que só se vê a testa, quase que já não se vê o resto. Aftab, continua. Está ótimo agora. Está ótimo. Em relação às presidenciais, nos debates discutiram-se mais as questões de um governo do que propriamente as questões presidenciais. Todas as pessoas, todas as sondagens dão o professor Marcelo eleito à primeira volta. As últimas sondagens, estava a ouvir o João Carvalho a falar em 70%, mas dão aproximadamente 60%. Mas dão Ana Gomes também com 15, 16%, André Ventura com 12, 13%. Tendo em consideração os valores, foi uma campanha que não existiu. Não se falou de presidenciais, principalmente também por causa da pandemia, pela dificuldade que a pandemia tem trazido em relação às próprias eleições, e a meu ver, o João já falou isto, acho que estas eleições deveriam ter sido adiadas. Não há nenhuma
nenhuma situação urgente para não se poder adiar as eleições. Em situação de pandemia, o João há pouco dizia que as escolas fecharam hoje, mas na segunda-feira, o João lembra-se que as escolas não eram para fechar. Na terça já iam efetuar os testes a toda a gente e na quarta à noite já se falava em fechar as escolas e na quinta fechou-se as escolas. Mas isto dava para um outro faca afiada. Em relação às igrejas, fecham a partir da manhã, a Mesquita também fecha também a partir da manhã. Acho que todas as confissões religiosas para lá caminham. Em relação à organização das eleições, o domingo passado foi caótico, mas se calhar o termo não devia ser utilizado num programa, mas é estúpido. Ainda vamos ter o dia de reflexão no sábado. 4%, como o David dizia, já votou, mas ainda temos o dia de reflexão no sábado. E eventualmente devia ter sido pensado fazer as eleições de uma outra forma, se queriam mesmo avançar com as eleições. Penso que no domingo, devido a as pessoas a não terem que votar só nas 7 conselhos, poderá ser que as coisas corram um bocadinho melhor. Está prevista a chuva, João, portanto, pelo menos previsto está. Vamos ver, não houve um grande debate. Há o fenómeno André Ventura, muita gente a atacar André Ventura, a dar-lhe palco, ainda ontem. É isso que eu aliás, no primeiro faca afiada que a gente fez nestes moldes, também falei nisso. Estas eleições não foram um bocadinho, em vez de ser contra o Marcelo, não foi toda a gente contra o André Ventura? Não sei se foi toda a gente contra o André Ventura, mas em off, falava contigo, o João ainda não estava a brincar um bocado. Aquilo ontem, o que aconteceu em Setúbal, é grave para a democracia. Quer nós gostemos, quer não gostemos de André Ventura, nós temos que respeitar o André Ventura, temos que respeitar o seu partido, o Chega, mesmo estando a ser investigados se foi criado legalmente, ou com assinaturas legais ou não, devemos respeitar, é assim que se faz na democracia. Agora, para mim é muito estranho, o eleitorado da Ana Gomes não é o eleitorado do André Ventura, pelo menos a meu ver. A Ana Gomes é uma socialista, é uma política, uma senhora embaixadora muito, muito experiente da família política do PS. Quem vota Ana Gomes não vota André Ventura. Eu arrisco-me a dizer desta forma. Estarem lá cartazes da Ana Gomes, achei estranho. Quando tu dizes que toda a gente contra o André Ventura, o André Ventura também gosta de palco, independentemente da forma. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Portanto, é possível que sim. A minha visão é que há 4 anos atrás o voto de protesto, muito do voto de protesto foi para o Vitorino Silva, partido de Range. Desta vez muito o voto de protesto poderá ir para o André Ventura. Sim, senhora. João, acha mesmo que a Ana Gomes vai ficar em segundo lugar, ou tal como houve hoje um artigo no Expresso que falava nesta coisa das sondagens, em que dava uma comparação do que se passava em França com o partido da Dona Le Pen, em que os seus eleitores nas sondagens fugiam um bocadinho de dizer que votavam na Frente Nacional, que agora acho que tem outro nome, não? Acho que já não é assim que se diz. Sim. Acho que em Portugal também acontece o mesmo, ou seja, que a votação do André Ventura vai ser bastante superior àquilo que as sondagens dizem. Ora bem, eu quer dizer, continuo a ter uma perspectiva que é a seguinte: eu penso que as sondagens na Gomes estão subvalorizadas, precisamente por causa disso. Daquilo que eu tenho visto, o eleitorado do Partido Socialista e a maioria dos dirigentes do Partido Socialista por esse país fora estão com Ana Gomes. Agora, se eles conseguem levar o eleitorado atrás ou não, não sei, embora a perspectiva seja no sentido de ela ter a maior votação possível, no sentido de fragilizar Marcelo. O Otávio já disse, efetivamente, ele neste momento, na última sondagem do Público e RTP, tinha 63%, e eu estou convencido, ou por outra, a coisa só faz muito sentido em relação à Ana Gomes se ela tiver uma votação que traga
Marcelo para uma percentagem à volta dos 60% ou até menos, precisamente porque o Partido Socialista não lhe interessa que Marcelo tenha votações na ordem dos 70%. E, portanto, para mim, acho que as sondagens na Ana Gomes estão subvalorizadas. Eu penso que ela terá tendência para ter uma votação muito superior ao André Ventura em relação ao segundo lugar. Em relação ao André Ventura, digo já que efetivamente aquilo que se passou em Setúbal também é o preço daquilo que ele anda a comprar, porque efetivamente ele não entra para nenhuma sessão, em nenhuma parte do país, em que estejam pessoas a protestar, em que ele não se vire para essas pessoas em tom provocatório, não é? Está sempre a olhar como aqueles cães que vão na rua e vão sempre olhar para trás a provocar os outros cães, não é? E, portanto, ele, efetivamente, transforma, digamos, o seu discurso de ódio também numa provocação permanente. E, portanto, aquilo que se passou em Setúbal, que é intolerável, de qualquer maneira é o preço que ele está a pagar, porque, efetivamente, não se consegue, digamos, comportar como uma pessoa normal e está sempre ali para desafiar as outras pessoas. E quem semeia ventos colhe tempestades. Isso é um ditado popular. E, portanto, ele está a apresentar isso. Mas, de qualquer maneira, esta sondagem da RTP e do Público também tem outra coisa interessante, porque eles é uma coisa, digamos, que eles conseguem fazer, vão aos eleitorados e vão ver em que é que os eleitorados vão votar. E então passa-se essa coisa nesta última sondagem, que é: o André Ventura tem 2% do eleitorado da CDU, tem 6% do eleitorado do PAN e tem 1% do eleitorado do Partido Socialista. Ou seja, tudo junto dá mais do que os 7% do eleitorado do PSD que eles dizem que vão votar no André Ventura. Ou seja, o André Ventura, neste momento, recolhe, digamos, votações de todos os setores do eleitorado por causa desse voto de protesto. É evidente que, já agora, queria dizer só mais duas coisas em relação ao voto de protesto. Eu pensaria que, efetivamente, o voto de protesto se traduziria mais nos votos em branco. Não é isso que as sondagens indicam, para mim também é uma surpresa, e talvez também nos votos no Tino. Embora o Tino para mim seja uma incógnita, porque quer Marisa, quer João Ferreira estão com 3% e Tino está com 2%, ou seja, Tino está com a hipótese de ultrapassar quer a Marisa, quer o João Ferreira, que nesta campanha são uma espécie de parentes pobres da Ana Gomes, porque efetivamente, digamos, há de haver aqui um efeito útil da esquerda e a tendência do efeito útil o que é votar no candidato mais bem posicionado da esquerda, que é a Ana Gomes, não é? Marisa e João Ferreira vão sofrer, evidentemente, com isso. Digamos, a sua votação vai ser prejudicada pelo voto útil da esquerda na Ana Gomes. E é isso. Ora bem, estou aqui já com a sondagem do Expresso de hoje. É uma sondagem que tem um universo um pouco maior do que aquela do Público e cujos resultados são muito interessantes, que diz assim: Marcelo Rebelo de Sousa 58%, Ana Gomes 14,5%, agora fugiu-me aqui a... 12,5%, André Ventura 12,5%. 12,5%, Marisa 6%, João 6%, o Maian 2% e o Tino 1%. E depois também tem aqui aquelas coisas pelos eleitorados, porque agora não vou ter tempo de ler isto tudo. Ou seja, aquilo que o João estava a dizer, se calhar está já a se concretizar, que é o eleitorado do PS está-se a fidelizar mais à Ana Gomes, fazendo com que o Marcelo já vá para os 58%, o que vai-lhe fragilizar um bocadinho o segundo mandato. O Marcelo, a meu ver, chegará aos 60%, 60%, 62%, 63%, não muito mais do que isso. Não acredito que vá muito para além disto. Em relação à Ana Gomes, acredito também naquilo que o João diz, que está sobrevalorizada, estará dentro dos 20% aproximadamente. Se nós fizermos uma análise a todos os candidatos que poderemos fazer a seguir, podemos chegar a essa conclusão de que se calhar o voto útil da esquerda irá para a Ana Gomes. Queria só fazer aqui um parênteses e dizer, o João falou que para o PS é importante que Marcelo não tenha uma votação estrondosa. É sem dúvida importante. Mas nós vemos nós vemos Fernando Medina, vemos Vieira da Silva a apoiarem Marcelo.
Nós temos o presidente da Câmara de Coimbra, que também é do PS, a apoiar Marcelo, Basílio Horta, que já foi do CDS, mas que agora é do PS, também a votar ou a apoiar Marcelo. Temos aqui algumas, o presidente de Gaia também a dizer que apoia Marcelo Rebelo de Sousa. E os segundos mandatos nunca são muito idênticos aos primeiros mandatos. Se o professor Marcelo ganhar, como toda a gente acredita e calcula que sim, os segundos mandatos são sempre um bocadinho mais agressivos ou um bocadinho mais fortes do que os primeiros mandatos. Em relação aos candidatos, se nós vermos, a esquerda está tripartida nesta altura. Se não contarmos com Vitorino Silva, temos que também fazia, não sei se ainda faz parte, mas fazia, agora penso que não, mas que fazia parte do PS. Se esquecermos o Vitorino Silva para esta contabilidade, temos o João Ferreira, que tem uma imagem nova de reconhecimento do PCP, mas que com as ideias exatamente iguais às do PCP. Temos a Marisa Matias, que é candidata a deputada europeia, que é candidata a Presidente da República e que é basicamente a imagem do Bloco de Esquerda para todas as eleições, exceto as legislativas. E depois temos a Ana Gomes. E dentro, na sondagem que tu apresentas hoje, estamos aqui a falar em cerca de 30%, 12%, 16,5%. Não, sim, 16,5% e 12%, estamos a falar em 28,5%. Esses 28,5% poderão fugir de um certo modo, de um lado para o outro. Se calhar o eleitorado do PCP é mais fiel, João Ferreira, a meu ver, poderá ficar à frente de Marisa Matias, e a Marisa Matias sofrer aqui com o efeito do voto útil na Ana Gomes, porque o que se está a lutar efetivamente é para o segundo lugar. Eu estou convencido que não irá acontecer, mas se André Ventura ficasse por algum motivo em segundo lugar, haveria uma festa do André Ventura como se tivesse ganho as eleições, porque ninguém neste momento que conhece o panorama político português acredita que o professor Marcelo não irá ganhar com uma votação bastante substancial, ou seja, tudo acima dos 55%, 58%, 60%. Bom. Não, já agora o Aftá falou aí numa coisa que é interessante verificar, porque estas eleições estão também a servir para outra coisa, que é as sucessões em dois partidos, que é no Partido Socialista e no Partido Comunista. O Aftá disse bem que o Medina apoia Marcelo. Pois é evidente que apoia, na medida em que o Pedro Nuno Santos, que é o potencial candidato a suceder a Costa no Partido Socialista, apoia a Ana Gomes. Portanto, nós temos aqui uma certa tendência também para ver nestas eleições alguma coisa do que se vai passar no futuro nestes dois partidos. Quanto ao João Ferreira, é evidente que, por um lado, ele representa a dificuldade que tem neste momento o Partido Comunista em gerar quadros. É preciso ver que o João Ferreira já foi o candidato à Câmara de Lisboa, é o líder dos eurodeputados do Partido Comunista e agora é o candidato presidencial. Isto pode ser visto, por um lado, como o tirocínio para ser o sucessor do Jerónimo de Sousa como secretário-geral do Partido Comunista Português, mas também pode ser visto, digamos, como, de facto, essa dificuldade que tem o Partido Comunista em gerar novas figuras e que já se vem arrastando há uns tempos, não é? E os seus resultados eleitorais, digamos, que traduzem um bocado essas dificuldades de renovação que o Partido Comunista, que além, efetivamente, de representar uma tendência comunista na Europa, que já não tem representação em praticamente nenhum país, não é? Digamos, este é o único partido comunista que ainda se mantém fiel ao marxismo-leninismo em toda a Europa, e, portanto, dos grandes países europeus, os partidos comunistas do mesmo género, desapareceram da cena, ou transformaram-se noutra coisa qualquer, como a Itália, ou desapareceram completamente. Eles já não existem em Espanha, praticamente, já não existem na França, e, portanto,
esta dificuldade que o Partido Comunista tem em gerar novos quadros traz em que tem que se andar a agarrar permanentemente às poucas coisas ainda com alguma visibilidade que possam ter. João Ferreira é uma pessoa inteligente, evidentemente, e portanto tem dentro do discurso do Partido Comunista, sabe situar-se razoavelmente nos diversos ambientes, mas de facto isto mostra muita dificuldade, digamos, de renovação do Partido Comunista. Em relação ao Partido Socialista, isto não vai acabar nestas eleições, digamos que é o tiro de partida, digamos, para as lutas internas. Eu já o disse, estou convencido, depois destes problemas todos que têm acontecido com vários ministros, eu estou convencido que a seguir à presidência europeia, portanto lá no princípio do verão, Costa vai fazer uma remodelação, tem que ser, não há outra hipótese. Aliás, nestas sondagens, 61% dos eleitores dizem que o governo devia ser remodelado, não é? E até apontam quais são os ministros que devem sair e não são difíceis de identificar. E, portanto, ele vai querer aparecer nas eleições autárquicas com uma cara lavada, digamos, com um novo governo, e até por, de alguma maneira, depois acabar por satisfazer o Presidente da República, que já se manifestou em relação à necessidade de substituir uma série de ministros, nomeadamente quer o ministro Cabrita, quer a ministra da Justiça. Não é? Muito bem. Sabe, se por acaso no domingo o André Ventura ficar em segundo lugar, que consequências é que achas que vai ter? O André Ventura ficar em segundo lugar? Não coloco basicamente essa hipótese, mas se André Ventura ficar em segundo lugar... Ou então parafraseando o Manuel Luís Gosta, se por um delírio o André Ventura ficasse em segundo lugar. Se por um delírio o André Ventura ficasse em segundo lugar, o André Ventura iria festejar como se vencesse as eleições. E estaria mais bem preparado ou mais bem posicionado para daqui a 5 anos ter uma votação ainda maior. Porque, assim, neste momento o centro tem o professor Marcelo basicamente para a eleição, e é como eu digo, basicamente só mesmo por um delírio podemos pôr a questão do André Ventura ficar em segundo lugar. Como fizemos as contas há pouco, estávamos a falar num eleitorado de cerca de 28,5%. O eleitorado de esquerda, desde o PCP ao Bloco de Esquerda e à Ana Gomes. Pelo menos estamos a falar num eleitorado aproximadamente de 30%. Acho que não há grande hipótese do André Ventura ficar em segundo lugar. Se André Ventura, pelas pessoas votarem nele, ficar em segundo lugar, será também um sinal aos próprios partidos. Por exemplo, nós vemos muito, muito pouco sobre o CDS nos últimos tempos. Cada vez vemos menos sobre o CDS. Sobre o PSD também as posições nunca são completamente claras. Também será um grande, grande aviso para esses dois partidos, principalmente para esses dois partidos. Acho que serão necessárias reflexões acerca do caminho que André Ventura está a levar. André Ventura ameaça tudo e todos. Vimos numa das últimas entrevistas a dizer que se Rui Rio não cumprisse com o que prometeu, rasgava o acordo nos Açores, por exemplo. Achei interessante a resposta de Marcelo Rebelo de Sousa à questão de se dava posse ao governo apoiado pelo Chega. Disse que o acordo teria que ser por escrito. Achei interessante, porque todos os outros candidatos que dizem que não davam posse a um governo apoiado pelo Chega estavam a ir contra o sistema democrático. Quanto ao que o João disse, e queria-me focar também um bocadinho aí, concordo com o João naquilo que ele diz do Fernando Medina. Fernando Medina e Pedro Nuno Santos serão muito provavelmente os candidatos serão futuros candidatos a secretários-gerais do PS. Portanto, se um está de um lado, o outro estará do outro lado. Em relação ao PCP, João, eu pelo menos não encontro outro nome que não João Ferreira para substituir. Existe efetivamente uma grande falta de visibilidade de outros quadros que o PCP possa ter e que nós não tínhamos conhecimento.
Muito bem, olha, isto está quase a acabar. Eu vou-vos dar 2 minutos para falarem sobre aquele que vocês acharam que esteve melhor nos debates e aquele que esteve menos bem nos debates. João, comece por si. Eu acho que, efetivamente, Marcelo, nos debates, estava no terreno dele. Porquê? Porque todos o atacaram em relação a assuntos que ele, como comentador político nato que estava completamente à vontade e, portanto, penso que Marcelo Rebelo de Sousa foi quem teve de longe melhor nos debates. Isso não quer dizer que ele seja, digamos, o candidato, digamos, que preenche, digamos, o meu ideal de um candidato, mais pelo que ele tem feito ao longo destes 5 anos e daquilo que eu prevejo que ele vai continuar a ser. De qualquer maneira, para mim, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, se nos ativermos aos debates, ele ganhou com larga margem os debates, porque todos os debates foram canalizados, e os outros candidatos não tiveram esse cuidado, foram canalizados para assuntos nos quais ele está completamente à vontade, a falar sobre os vetos que fez ou que não fez, a falar sobre demitir ou não demitir governos e ministros. Ele está completamente à vontade nisso e, portanto, não passou incólume em relação a estas situações. E quando era necessário, metia-se em casa, dizia que estava positivo e depois estava negativo e não sei o quê. Portanto, ele gera muito bem esses timings e essas capacidades de ter que entrar ou não ter que entrar, ter que responder ou não ter que responder. Portanto, ele claramente ganhou os debates e por aí ele, mais uma vez, comprova que ele ganhará as eleições. E já agora aproveito então para me despedir de todos e até ao próximo programa. Falta aquele que o Primo achou menos, que conseguiu, ou que teve uma prestação mais negativa. Para mim, mais negativo foi André Ventura, evidentemente. Porque, de facto, eu não vejo aquele discurso. E devo já dizer que não me parece que ele esteja, digamos, a entrar fortemente por dentro do PSD. O PSD está com 28% nas sondagens. É aquilo que sempre teve nos últimos tempos, mesmo antes de existir André Ventura e de existir o Chega. O PSD está ali, tem um eleitorado fiel, que anda ali pelos 28%, etc. E quando avança em relação ao eleitorado do PS. E, portanto, André Ventura apenas anda a colher aqui muito voto de protesto, das abstenções, etc., mas pelo PSD ele não entrou de certeza. Muito bem, Gustavo, o melhor para ti e o pior dos debates. Podemos fazer de outra forma, porque o melhor parece-me claro que o professor Marcelo esteve na sua praia em relação aos debates, dominou-os completamente, por exemplo, contra ou no debate com a Ana Gomes deu o chamado 15-0, mas podemos fazer uma análise de todos os candidatos. A Ana Gomes, por exemplo, tem um discurso muito agressivo. O Vitorino Silva é o candidato do povo, não é? O candidato do povo calceteiro, uma pessoa de bem, mas que está não para brincar, mas está nas eleições porque está, porque recolheu as 7.500 assinaturas. João Ferreira, Marisa Matias estiveram bastante fracos nos debates. André Ventura esteve na sua praia, basicamente também. André Ventura gosta, como o João Carvalho há pouco referia, ele gosta disto, gosta de espetáculos. E vai fazendo os seus espetáculos. Há quem goste do estilo dele, há quem não goste e não goste. Portanto, o melhor em termos dos debates, o professor Marcelo esteve na sua praia. André Ventura continua a espalhar charme, basicamente. Vem desde os debates do futebol, ele trouxe os debates do futebol à política. Muito bem, 30 segundos para cada um para nos despedirmos, ficando já aqui a marcação de na próxima segunda ou terça, depois vamos alinhavar os nossos calendários, os nossos horários, para depois fazermos então um comentário sobre aquilo que se passou verdadeiramente nas urnas. João Carvalho, 30 segundos aí para se despedir. Para me despedir, já me despedi, peço a todos que tenham dois cuidados. Uma vez que vai haver eleições que não foram adiadas, vão votar,
votem no que quiserem, mas votem também com cuidado. Quando estiverem na fila para as mesas de voto, procurem distanciar-se, usar a máscara, levar a sua caneta e basicamente também fazer um pouco de pedagogia em relação aos que estiverem à sua volta, para terem também os mesmos cuidados. E, portanto, votem e votem com segurança. Aftab. Acima de tudo, pedir às pessoas para que tenham cuidado neste tempo de pandemia, que fiquem em casa todos os dias, sempre que possível, que não arranjem desculpas para sair só porque querem sair e que no dia das eleições percam alguns minutos, uma hora, o que quer que seja, para irem votar com todos os cuidados que são pedidos, ou seja, com a máscara, com o distanciamento social, com a caneta própria, e que votem em consciência. Muito bem, ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado deste novo formato, que também já está adaptado à nossa nova realidade, dos confinamentos. E então na segunda-feira cá estaremos outra vez, ou segunda ou terça, para fazer o comentário daquilo que se passou, aí sim, já com os dados finais das eleições. Pessoal, prazer em vê-los. Boa noite e boa Protejam-se semana. e até à próxima. Boa tarde.